Olá, pessoal. Seguindo aí. Vamos lembrar um pouquinho da aula anterior. A gente falou a respeito da sustentabilidade, então a gente viu o tripé da sustentabilidade, como que ele funciona, como que é os efeitos ligados aí ao tripé, né? A sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social. Então, a gente viu basicamente o que funciona nesses três aspectos aí. E lá surgiu os conceitos de impacto ambiental. Então a gente viu um pouquinho apenas, mas a gente já conhece algumas coisas relacionadas ao impacto ambiental, né? Um processo de mudança, a gente tem uma mudança do hábitat devido a algum tipo de influência. Lembram que ele pode ser um impacto direto, ele pode ser indireto, reversível, irreversível, enfim. Trouxe para vocês hoje um exemplo de impactos que são reversíveis e de impactos que podem ser controlados por algumas metodologias bem bacanas. Metodologia limpa, metodologia fácil de ser empregada, desde que você saiba muito bem como que ela funcione. Mas é uma metodologia bem bacana em si, que é o processo que a gente tem de biorremediação e fitorremediação. A fitorremediação, na verdade, ela é um tipo de biorremediação. Então, o que seria a biorremediação de uma forma geral? É eu utilizar de organismos, acho que nas próximas slides, isso mesmo. É eu utilizar de organismos para tentar reverter uma situação poluente, reverter algum tipo de substância que foi lançada naquele local, talvez com a utilização de grupos de micro-organismos que atuem na decomposição. A gente tem grupos aí de fungos, de bactérias, de protozoários que atuam como decompositores. Então eles pegam os produtos, né, as macromoléculas maiores, quebram essas macromoléculas em nutrientes. Então isso é algo que vai acontecer aí naturalmente. Então a gente percebe o quê? Que a utilização de organismos, eles podem sim ajudar e muito a nossa forma de utilização e a forma de limpeza dos ambientes, né? A forma de despoluição. Então, a utilização da biorremediação é algo bem bacana de ser realizado. Para isso, a gente vai ver essa imagem aqui. Nessa imagem, ela mostra para a gente... Deixa eu pegar uma ponteira aqui. Cadê? Aqui. Ela mostra para a gente aí o nosso poluente, então ele pode ser qualquer coisa, pode ser uma molécula orgânica, pode ser um componente inorgânico, enfim. Mas eu tenho um poluente que atingiu o ambiente. Um poluente que chegou nesse local e está ali por algum motivo. Com a ação de grupos de decompositores, independente de quem, se é fungo, se é bactéria, se é protozoa, independente do grupo, a gente percebe que há a possibilidade dele atuar como um decompositor desse poluente. Então, os grupos de micro-organismos seriam capazes aí de pegar esse poluente, quebrar em nutrientes e esses nutrientes ser utilizados normalmente. Então, talvez a gente quebraria isso em uma biomassa orgânica que poderia ser consumida novamente. Talvez a gente tenha um processo de decomposição que libera gases, entre eles o CO2. Talvez o processo de decomposição libera água, libera esses sais, esses nutrientes. E eu não tenho aí mais o poluente agindo, eu não tenho mais o poluente naquele local. Então, é uma situação bem bacana. Só que eu quero que vocês notem aqui que esse tipo de biorremediação, o que eu fiz? Eu tenho poluente lá no ambiente, certo? Água, solo, enfim. O poluente está lá. Eu adicionei o micro-organismo para que ele atue na decomposição, certo? Então, eu fiz uma alteração para causar a quebra daquele poluente. Será que esse micro-organismo presente naquele local não pode trazer outros problemas? Isso é algo que a gente tem que considerar. Muitas vezes a utilização desse controle biológico, dessa biorremediação, ela acaba gerando novos problemas. Então, talvez você resolve o problema do poluente, mas agora você tem um micro-organismo que atua na decomposição de alguma maneira, que elimina alguns grupos de nutrientes ou que impede a absorção pelas raízes. Então, isso pode acontecer. Então, a gente precisa saber muito bem qual que é o micro-organismo que a gente está utilizando, qual que é o grupo de micro-organismos que a gente está utilizando e quais são as consequências dele. Para a gente não trazer um problema pior, talvez um problema que a gente não consiga resolver depois, certo? Mas a biorremediação ela já é utilizada, já é algo comum de ser realizada em áreas de contaminação, sim. E aí a gente entra num aspecto de utilização das plantas, que é o processo de fitorremediação.
Eu vou estar utilizando a fitorremediação tanto em ambiente aquático quanto em ambiente terrestre. Então, o que eu vou ter? Eu vou estar utilizando pelo menos de um dos aspectos que a gente já conheceu lá na primeira aula, lá no comecinho. A gente falou de bioacumulação. A gente pode utilizar a bioacumulação como algo vantajoso para a gente, a partir da fitorremediação. Como assim? A fitorremediação é eu utilizar alguns grupos de plantas aí que podem purificar o ambiente, que podem retirar os poluentes, que podem armazenar os poluentes, que podem degradar os poluentes, que podem trocar o local desse poluente, tirar do solo e mandar para a atmosfera, talvez na atmosfera ele cause menos danos do que no solo, ou na atmosfera ele cause menos dano do que na água, e por aí vai. Então, é a utilização das plantas para ou trocar o local do poluente, ou para degradar esse poluente. E as plantas podem fazer isso. Um exemplo disso é a utilização de macrófitas, plantas aquáticas aí. Então elas podem, pelo seu processo de crescimento natural, pelo seu processo de produção de biomassa, incorporar os contaminantes que estão na água, incorporar esses contaminantes nos seus tecidos. Depois disso eu retiro esse grupo de macrófitas e faço o descarte desse material. Então o que a gente percebe? Que a gente utilizou a bioacumulação das plantas para retirar o poluente da água, para retirar o poluente do ambiente. Então, é uma alternativa bem bacana de ser utilizada. Só que essa não é a única. A gente pode ter formas diferentes aí. Quero que vocês olhem para essa imagem. Aqui a gente está mostrando uma árvore, mas a gente está falando de uma planta qualquer que atue na fitorremediação. Então, a gente tem aqui a nossa planta, a gente tem aqui um pouquinho de o solo em que ela está inserida, e vamos pensar que aqui a gente está falando da água, que está diretamente associado com as raízes. Alguns processos acontecem. O primeiro deles é a fitoestimulação, que vai ocorrer por compostos orgânicos. Então, a presença de compostos orgânicos podem estimular alguns processos da minha planta. Um dos processos que são ocasionados aí é a fitoextração, que é a retirada de componentes que estão presentes em algum local. Vamos pensar que o nosso contaminante ele está presente aí no solo. Então, o nosso contaminante está presente no solo. Ele tende a ficar estabilizado nesse solo ou nos tecidos da planta. Isso é algo que vai acontecer com ele. Como eu tenho um processo chamado rizofiltração, rizo quer dizer raízes, conjunto de raízes, uma filtração que é realizada pelas raízes, essa água faz uma limpeza desse conjunto de solo, todo esse material vai ser levado para a planta e alguns eventos podem acontecer. Um deles é a fitovolatilização, que é o processo de liberação, certo, para a atmosfera daquele componente. Então, algo que era poluente no solo, na atmosfera ele não é. Algo que trazia muitos problemas no solo e na água, na atmosfera ele não traz problemas. Então, isso é algo bacana da gente fazer. Utilizar das plantas para pegar esse material que está na água ou no solo e mandar para a atmosfera, certo? Ou talvez na atmosfera ele cause menos danos do que ele causaria na água e no solo. E a gente vai ter também a fitodegradação, quando talvez as plantas conseguem metabolizar aquele poluente. Então, as plantas conseguem metabolizar, elas conseguem quebrar em outros nutrientes, em outras macromoléculas e conseguem aí tranquilamente eliminar esse poluente do ambiente. Então, a biorremediação ou a fitorremediação, elas são processos que ajudam sim a controlar os impactos que podem surgir em termos de emissão aí de poluentes, certinho? Até a nossa próxima aula.